Iniciando transmissão, você está ao vivo. Deixa eu arrumar esse cabo aqui que ele tá me dando um nervoso. Bem-vindos à nossa live número 269. Como escolher os públicos certos e as palavras-chave no Google Ads que mais vão gerar resultado para você em 2024. Meu povo, sim, se você está se perguntando, essa é a nossa live número 269. Realmente estamos a 269 terças-feiras, 3 horas da tarde, dando aulas ao vivo sobre tráfego pago. E essas aulas, elas acontecem sempre nas terças-feiras, não importa se é Natal, se é Ano Novo, se é Carnaval, se é o aniversário do Sobral, não importa o que aconteça. Terça-feira, 3 horas da tarde, se você vier aqui nesse canal, você vai ter um conteúdo diferente sobre o universo dos anúncios online. E a gente fala sobre todos os assuntos. Tanto falamos sobre Google Ads, como é a aula de hoje, quanto falamos sobre Meta Ads, sobre a profissão de ser um gestor de tráfego, falamos sobre otimização, sobre pixel, públicos, objetivos de campanhas, enfim. Todos os assuntos que compõem o universo dos anúncios online, eles são ensinados aqui nas nossas aulas ao vivo de terça-feira. Talvez você fale assim, pô Pedro, mas o que acontece? Eu entrei lá no seu canal, fui dar uma verificada, não tinha certeza se eu podia confiar que você estava fazendo live mesmo há 269 semanas. E aí eu entrei no seu canal e eu não encontrei 269 lives. Aí o que acontece? Realmente, não temos 269 lives aqui no canal. Nós temos alguns conteúdos aqui na aba ao vivo e temos alguns conteúdos na aba vídeos aqui, porque uma aula ou outra, mais ou menos, sei lá, acho que umas 10 aulas até hoje, 20? Não, 10 não, umas 15 aulas até hoje, eu não consegui estar ao vivo na terça-feira, daí eu gravei o conteúdo para transmitir ao vivo. Mas enfim, temos o conteúdo aqui na aba vídeos e na aba ao vivo, não temos 269 lives. Por quê? Porque as nossas aulas aqui de terça-feira, elas são uma live do modelo perecível. O que é perecível? É igual o Stories. Você publica lá o Stories, 24 horas depois ele some. Só que a live, diferente dos Stories, elas ficam no ar por 7 dias. Mas algumas lives, especificamente algumas delas, ficam no ar por mais tempo. E um exemplo de live que fica no ar por mais tempo é esta aula que você está assistindo agora. Essa aula fica no ar por mais tempo porque ela é um conteúdo essencial. Um conteúdo que eu acredito que todo mundo que quer aprender a anunciar na internet deveria assistir. E eu digo mesmo sobre os outros conteúdos que estão aqui no meu canal. Todo mundo deveria assistir esses outros conteúdos que estão aqui, porque eles são absolutamente úteis e essenciais para todo mundo que quer aprender a anunciar online. Só que a gente não tem só esse canal aqui. Às vezes, se você jogar meu nome lá no YouTube, você pode acabar encontrando meu outro canal que nesse momento que eu tô gravando tá pequenininho aqui, tem 15 mil inscritos. E nesse outro canal a gente solta conteúdos mais relacionados à parte do meu lifestyle, né? Eu não gosto muito desse termo, mas o meu estilo de vida, as coisas que eu acredito. Então temos aqui, o nosso primeiro vídeo foi sobre 7 passos para curar a procrastinação, gastei R$750 em panfletos em anúncio online, veja o que aconteceu, como sair na frente de 99% das pessoas em 6 meses, como fazer o seu primeiro milhão antes dos 25 anos, ou antes dos 30, antes dos 40, enfim, como fazer o seu primeiro milhão. Temos aqui esses conteúdos no nosso outro canal, você também pode dar uma conferida. O nosso outro canal, ele é o canal do Pedro Sobral, e o canal que você está vendo essa live agora aqui, ele é o canal do Subido, que é o canal onde nós temos as nossas aulas mais técnicas de terça-feira. Tá bom? Eu tinha que dar esse recado aqui inicial, agora vamos ao nosso conteúdo de hoje, da nossa live número 269, como escolher públicos e palavras-chave no Google Ads em 2024. Tá? E essa aula aqui, você vai notar, se você já acompanha o meu canal com uma certa regularidade, que eu já dei aulas sobre esse tema, é óbvio, né? Já falei sobre escolher segmentações no Google Ads. E por que é tão importante que a gente saiba escolher as nossas segmentações no Google Ads? Porque quando a gente vai pensar em criar uma campanha, quando eu quero veicular o meu anúncio no Google, eu normalmente vou querer que meu anúncio apareça em um desses 3 lugares. O primeiro lugar é no Google. Ou seja, a pessoa vai lá, pesquisa lá Pedro Sobral e aí aparece... Opa, apareceu uma imagem, tá? Então a pessoa vai lá e pesquisa no Google Pedro Sobral e aparece o quê? Um anúncio aqui, ó. Um anúncio do Pedro Sobral. Ou seja, a pessoa pesquisou pela sua marca, a pessoa pesquisou sobre tráfego pago, a pessoa pesquisou sobre o meu produto, sobre Meta Ads, sobre Google Ads.
aparece meu anúncio para ela lá no Google, tá? Então isso daqui é um dos locais onde eu quero anunciar. Outro local que eu posso querer anunciar é aqui, ó, no YouTube. A pessoa tá lá no YouTube, a pessoa tá assistindo um vídeo, a pessoa tá assistindo um conteúdo e aparece o meu anúncio para ela, tá? Isso daqui é um outro lugar onde eu posso colocar o meu anúncio. E por último, e não menos importante, na verdade não é o último, mas é um dos principais lugares que a gente vai focar em fazer os nossos anúncios aparecerem, são nos sites parceiros do Google. Por exemplo, eu entrei lá, sei lá, fui fazer um teste de velocidade da minha conexão. Nesse site vão aparecer vários banners aqui, ó. Então já começou a aparecer um banner aqui de um SSD, apareceu banner do, sei lá, HBO Max. Então todos esses banners aqui, essas imagens que estão aparecendo aqui nesse site, e com certeza você já pesquisou uma geladeira no Google e foi perseguido por geladeiras, esses são anúncios que aparecem nos sites parceiros do Google. Só que para esses anúncios aparecerem, a gente precisa criar o que a gente chama no Google de uma campanha. Vou ir bem básico aqui e já vou aprofundar com você. Tá? Então no Google, para você tem aqui o seu gerenciador de anúncios dentro do Google. A gente tem uma aula no nosso canal, que ela inclusive é essa deixa eu te mostrar. É essa aula aqui, ó, onde eu te ensino a parte de criar campanhas no Google, tá? Então a nossa live número 265 ou uma versão mais atualizada dela, enfim, eu vou deixar o link dessa live na descrição, que é uma live onde eu ensino como criar uma conta no Google Ads para iniciantes, tá? Então vai ser um tutorial completo aqui nessa aula. Eu ensino como que você cria as suas campanhas do Google Ads, como que você cria a sua conta no Google Ads para que você possa anunciar. Mas basicamente, quando você tiver acesso à sua conta do Google Ads, você vai, para veicular o seu anúncio na rede de pesquisa, ou no YouTube, ou nos sites parceiros do Google, você tem que criar uma campanha. Pedro, o que é uma campanha? Uma campanha nada mais é do que uma estrutura organizacional. O que eu quero dizer com isso? Dentro de uma campanha, eu vou ter os meus conjuntos de anúncios, meus grupos de anúncio. Dentro dos meus grupos de anúncio, eu vou ter os meus anúncios. É assim que funciona, é uma estrutura organizacional, como se fossem pastas. Então eu tenho uma campanha, dentro da minha campanha eu posso ter diversos grupos de anúncio e dentro dos meus grupos de anúncio eu vou ter anúncios. É assim que funciona. Para que serve cada uma dessas estruturas? Vou te explicar de maneira bem simples. A campanha, ela serve para definir basicamente 3 grandes coisas. Na campanha, eu vou definir o porquê que eu estou criando aquela campanha, tá? Então, por quê? Aliás, 4 grandes coisas. Faltou uma, tá? Peço desculpas. Por que eu estou fazendo aquela campanha? O que eu quero? Eu quero vender mais? Eu quero que as pessoas visualizem os meus vídeos? Eu quero que as pessoas vejam muitas vezes um banner meu avisando alguma coisa? Eu quero que as pessoas entrem no meu site? Eu quero que as pessoas se cadastrem no meu site? Eu quero que as pessoas comprem de mim? Eu quero que elas comprem um produto específico? Por que eu estou fazendo aquela campanha? Depois eu vou definir onde. Então onde que a minha campanha vai aparecer? Eu vou aparecer onde? Eu vou aparecer no YouTube? Eu vou aparecer na pesquisa do Google? Eu vou aparecer nos sites parceiros do Google? E aí eu vou definir o quanto de dinheiro que eu vou gastar. Eu que escolho isso. Eu vou gastar R$5 por dia, R$10 por dia, R$20 por dia. E depois eu vou definir configurações gerais. Pedro, o que são configurações gerais? Configurações gerais são várias configurações que não tem sentido eu ficar destacando todas elas aqui para você. Por quê? Porque na minha aula do tutorial completo de Google Ads para iniciantes, eu explico todas essas configurações. Lá você tem um passo a passo para você ver, rever quantas vezes você quiser, para você aprender a configurar essas configurações. E para isso é o que serve a nossa campanha, nossa caixinha maior. Agora, dentro dessa caixinha maior, eu vou ter grupos de anúncio. Para que servem os grupos de anúncio? É para eu definir para quem eu vou anunciar. Para quem que eu vou anunciar? Para quem que os meus anúncios eles vão aparecer? Ou seja, a minha segmentação, que é o foco dessa aula. E por último, e não menos importante, a gente tem aqui dentro o nosso anúncio, que é o que eu vou anunciar. Que texto que vai aparecer quando a pessoa vê o meu anúncio lá na pesquisa do Google? Que vídeo que a pessoa vai ver no YouTube quando um anúncio meu aparecer para ela? Inclusive, você que está aqui no chat ao vivo comigo, você já viu algum anúncio meu no YouTube? Por favor, manda um eu no chat, por favor. Se você já viu algum anúncio meu, manda um eu aí no chat, só para eu saber se os anúncios online eles andam funcionando e perseguindo você.
Eu já vi vários. É isso mesmo. O tráfego pago funciona, senhoras e senhores. Essa é a prova disso, tá? E se você tá se perguntando, Pedro, eu devo ir lá ver a aula para iniciantes agora? Essa também é uma aula para iniciantes, tá? Essas duas aulas, elas são irmãs gêmeas. Elas se complementam muito. Você não precisa ver a live, o tutorial completo para iniciantes antes de ver a aula de hoje. Inclusive, eu recomendaria que você assista a aula de hoje primeiro, porque ela vai facilitar a sua vida assim que você não tem ideia do quanto que ela vai facilitar, tá? Então, voltando aqui, você já entendeu a estrutura básica de campanha dentro do Google Ads? Simples, você já sai daqui com conhecimento, você já não pode... Se você não sabia disso daqui, alguém aqui não sabia disso? Por favor, manda um eu não sabia no chat. Só para eu ter noção. E aí, povo, eu vou pedir para você que você não fique envergonhado, que você não fique assim, será que eu mando mensagem? Não vou mandar, que preguiça esse negócio de mandar mensagem, parece coisa de criança, mas não é. Se envolva com o conteúdo que seu aprendizado vai ser maior. Eu não sabia, que bom que você não sabia. É ótimo que você está começando, você vai começar com o pé direito aqui, tá? Então a gente tem várias coisas que a gente tem que definir. Por exemplo, eu vou ter que definir o porquê, o onde, o quanto, e aí talvez você fique assim, meu Deus do céu, mas é muita coisa para definir, como é que eu vou aprender a definir todas elas? Só tem uma coisa que vai te ensinar a definir tudo isso daqui. É o meu curso? Não, não é o meu curso. O que vai te ajudar a definir todas essas coisas aqui é o tempo. É o tempo, meu povo. Não interessa o quão bom seja o professor, é só o tempo e ter contato com esse conteúdo, que vai fazer você aprender. Ninguém assiste uma aula de tráfego pago e sai o mestre dos anúncios online. Isso não existe. Quem te vende isso, mente pra você. Por isso que eu faço aula todas as terças-feiras, 3 horas da tarde. Porque em uma aula seria impossível de te trazer todo o conteúdo. Então hoje a gente vai focar em um aspecto do tráfego pago. E um dos aspectos mais importantes, definir para quem nós vamos aparecer. Se você sabe definir para quem você vai aparecer, você tem basicamente já 1/3 do que você precisa saber nas suas mãos. Não vou te dizer que é tudo. Não. Definiu para quem você vai anunciar, já era, sabe tudo. Não. Mas você vai estar muito à frente de 99% dos anunciantes. Eu garanto para você. 99% das pessoas que anunciam não sabem o que eu vou te ensinar aqui hoje e o que você vai sair sabendo aqui dessa aula. Em 1 hora você vai aprender a dominar essas segmentações. Eu garanto para você, tá? E pra gente falar de segmentações, a gente tem que entender que o Google, ele caracteriza segmentação, e aí eu vou só fazer o tecla SAP aqui. O que é segmentação? Segmentação é eu escolher para quem que eu vou aparecer. Que pesquisa que a pessoa está fazendo no Google quando o meu anúncio aparece para ela? Essa pessoa tem interesse no quê? Essa pessoa tem quais aplicativos instalados no celular dela? Essa pessoa, ela já viu algum vídeo meu do YouTube? Quantos anos essa pessoa tem? Essa pessoa se casou recentemente? Essa pessoa, ela é dona de um imóvel ou ela é inquilina de um imóvel? Essa pessoa tem afinidade, interesse por algum hobby específico? Essa pessoa mora onde? Tudo isso é uma definição de segmentação. Eu tenho que definir todas essas coisas? Não, mas a gente pode definir todas elas, se a gente quiser. O cardápio de segmentações ele é muito grande. Hoje você vai sair daqui sabendo isso, o cardápio de segmentações. E quando a gente está falando de segmentações no Google, o Google ele é muito inteligente e ele é muito didático, porque ele divide os públicos que existem em 2 grandes tipos. Presta atenção aqui em mim, por favor. Ele divide os públicos que existem em 2 grandes tipos. Ele vai dizer que tem públicos de conteúdo, e ele vai dizer que ele tem públicos, segmentações, na verdade, de pessoas. Conteúdo e pessoas. O que é a segmentação de conteúdo? Presta atenção aqui que você vai sacar na hora. Conteúdo é a segmentação que eu escolho onde eu quero aparecer. Ou seja, eu vou escolher em qual vídeo eu quero aparecer, em qual site eu quero aparecer, que palavras-chave estão no conteúdo em que eu quero aparecer. Por exemplo, eu posso anunciar para determinadas palavras-chave para aparecer em vídeos, em sites, em canais, em aplicativos que têm aquelas palavras-chave, aquelas palavras dentro do vídeo, dentro do conteúdo do vídeo, dentro do conteúdo do site, dentro do conteúdo do aplicativo. Então, por exemplo, se eu tenho um curso de meditação, eu posso escolher aparecer em conteúdos que falam sobre curar a ansiedade.
E aí eu vou segmentar que eu quero aparecer nesses conteúdos. Então eu escolho onde eu quero aparecer, em que tipo de conteúdo que eu quero aparecer. E aí aqui eu vou botar na lista aqui quais são os 4 tipos de segmentação de conteúdo e fica tranquila que a gente vai passar por todas elas já eu vou aprofundar nelas aqui com você. Tá? Nós temos as segmentações de palavras-chave, que é uma segmentação de conteúdo. Nós temos as segmentações de canais, que são canais do YouTube e vídeos do YouTube. Temos as segmentações de temas, que antigamente se chamavam tópicos, que são basicamente assuntos de conteúdos que eu quero aparecer. Então, por exemplo, eu posso selecionar o tema culinária e eu vou aparecer em todos os conteúdos que falam sobre culinária, que o Google caracterizou que falam sobre culinária. E eu posso escolher os sites onde eu quero aparecer. Essas são as segmentações de conteúdo. Só que além das segmentações de conteúdo, o Google ele também me oferece a segmentação de pessoas. E o que é a segmentação de pessoas? É quando eu escolhemos, peraí, deixa eu tirar esse negrito, escolhemos para quem queremos aparecer. Aqui eu não vou dizer eu quero aparecer neste vídeo. Eu não vou dizer, eu quero aparecer neste vídeo, eu quero que o meu anúncio apareça nesse site. Eu quero que o meu anúncio apareça quando a pessoa pesquisar isso. A minha segmentação aqui não vai ser focada no conteúdo, não vai ser focada no vídeo, no site, na pesquisa que a pessoa fez. A minha segmentação vai ser focada nas características da pessoa. Então eu não me importo se a pessoa está vendo um vídeo de culinária, se a pessoa está vendo um vídeo sobre garrafas d'água. Se a pessoa tiver interesse em, sei lá, não sei, anúncios online, ela pode estar vendo um vídeo de garrafa d'água e o meu anúncio vai aparecer para ela. Pedro, mas isso é eficiente? Porque faz muito mais sentido, vem aqui, presta atenção comigo, faz muito mais sentido eu mostrar o anúncio para a pessoa no momento que ela está consumindo um conteúdo sobre aquilo, não é? Sim, faz sentido. Só que o que acontece? Quando a gente foca em segmentar só o conteúdo, e tem muita gente que erra isso, você foca em segmentar só o conteúdo. Então eu quero aparecer somente em conteúdos que falam sobre aquilo que eu estou divulgando. Quando você faz isso, você fica muito limitado. Porque as pessoas, por mais que a pessoa esteja vendo um vídeo de garrafa d'água, se eu tiver um bom anúncio, eu consigo chamar a atenção dela para que ela mude a atenção dela de garrafas d'água para focar naquilo que eu vou ensinar para ela. Quantos de vocês aqui não foram impactados por um anúncio meu e vocês estavam vendo um conteúdo completamente diferente? E eu fisguei a sua atenção. Você entendeu que esse é o barulho aqui, o efeito sonoro da fisgada de atenção, né? Vou repetir para você. Não foi bem assim primeiro, foi mais... Então eu fisguei a sua atenção para que você prestasse atenção no que eu tinha para te falar. Só que o superpoder mesmo é a gente utilizar os dois. Não tem porque a gente escolher, vou usar um ou o outro. Tá? Então aqui, quando eu vou escolher para quem eu vou aparecer, eu vou escolher as pessoas baseadas nos interesses que elas têm. Eu vou escolher as pessoas baseadas no comportamento delas. Vou escolher as pessoas baseado na idade, no gênero, se ela trabalha em algum setor específico, na formação, no status parental, se ela é se ela tem filhos ou se ela não tem filhos. Vou escolher as pessoas se elas já interagiram com o meu canal do YouTube. Então, por exemplo, eu posso anunciar para você, posso anunciar para pessoas que assistiram essa live aqui. Posso fazer um anúncio aparecer para você, independente do site que você vai estar, independente do vídeo que você está vendo. Você pode estar vendo um vídeo, sei lá, sobre essas notícias, sobre política, sobre qualquer coisa, sobre videogame. Vai aparecer um anúncio meu para você, porque eu escolhi aparecer para pessoas que já interagiram comigo. E eu posso aparecer também para um público baseado, e esse daqui para mim é sensacional, baseados em sites, aplicativos e buscas que as pessoas já fizeram. Então, por exemplo, eu consigo criar um público de pessoas que já fizeram determinadas buscas ao longo da vida. Se alguma vez na vida você já pesquisou sobre, sei lá, anúncios online, comprar uma geladeira, eu consigo aparecer para você. Eu sei que você já pesquisou alguma vez na vida sobre um assunto e depois você vai estar consumindo outros vídeos, outros conteúdos, entrando em outros sites e vai estar lá o meu anúncio aparecendo para você, o meu anúncio aparecendo para você, o meu anúncio aparecendo para você. Ficou claro?
Ficou claro que a gente tem dois tipos de segmentação? E assim, tem gente que já vai dizer assim, ah, Pedro, eu queria que você já fosse mais direto ao ponto, já entra lá nas campanhas, já começa a criar aqui os públicos de visitante do site. Calma, a gente vai chegar nisso. Eu preciso que primeiro você entenda a base, porque tem gente que é contra a teoria. Eu sou a favor da teoria, a favor da prática. Eu sou a favor, sabe do que eu sou a favor? Eu sou a favor de você ser bom. Isso que eu sou a favor. Eu sou a favor de ser bom. Eu gosto de ser o melhor naquilo que eu faço. Quando eu pego o tráfego pago para aprender, eu aprendo para ser o melhor. Eu aprendo para deixar os meus concorrentes absolutamente preocupados com o quanto que eu sei. E eu quero a mesma coisa para você. Então eu vou passar pela teoria aqui com você, porque isso daqui dá uma clareza mental que você não tem ideia. A maioria das pessoas não sabe disso. Agora imagina você, que quer ser um gestor de tráfego, você entra na reunião com o seu cliente, você chega para ele e fala assim, cara, no Google Ads tem duas maneiras da gente escolher o público. A gente pode escolher o público com base no conteúdo que a pessoa consome, no site que ela acessa, no vídeo que ela está vendo, no canal que ela está consumindo no YouTube, ou eu posso escolher anunciar para a pessoa com base nas pessoas, ou seja, vou escolher aparecer para ela com base nos interesses, no comportamento, na idade, no gênero. Essa explicação é absolutamente simples, mas quando eu trago isso para o meu cliente, e eu trago isso para o meu cliente, porque eu faço tráfego para outras empresas, eu tenho uma agência que faz tráfego para outras empresas, quando eu explico isso para o meu cliente dessa mesma maneira que eu estou te explicando agora, meu cliente falou assim, nossa, ninguém nunca me contou isso. Porque as pessoas, elas são tão... Presta atenção nisso daqui. Isso aqui é importante para qualquer coisa na sua vida. As pessoas, elas são elas estão amaldiçoadas com o seu próprio conhecimento. Eu conheci esse conceito num livro que chama Ideias que Colam. Ele fala sobre a maldição do conhecimento. Ele diz que a gente fica amaldiçoado com saber as coisas. Porque você sabe algo e você não se lembra mais como é que é não saber alguma coisa. E na minha opinião, o bom professor, o bom comunicador, ele é a pessoa que consegue se teletransportar, se transpor, sair de um estado de alguém que sabe para um estado de alguém que não sabe, conseguir vestir o chapéu do iniciante para explicar para a pessoa um conhecimento que, para mim isso é claro, para mim eu bato o olho nas segmentações, eu faço isso de trás para frente, de frente para trás, mas agora quando eu tenho que me lembrar como é que é não saber, e eu penso sempre, quando eu comecei no tráfego pago, essa é a explicação que eu queria ter escutado, por isso que eu te trago ela aqui, tá? Agora, vamos entrar na parte prática, porque a teoria que eu precisava te passar era isso daqui, que existem dois tipos de público. Agora a gente vai explorar esses vários subtipos de público e a gente vai falar sobre os 10 tipos de segmentação dentro do Google Ads. Os 10 tipos de segmentação. E o seu foco aqui vai ser um foco você tem que ter nessa aula. É sair daqui com mais conhecimento do que você chegou, ponto final. Não é sair daqui com, meu Deus, eu entendi absolutamente tudo que o Pedro falou. Eu poderia sair, fechar esse vídeo do YouTube e fazer tudo que o Pedro explicou sozinho. Não, você não conseguiria, porque o tráfego pago, ele precisa do quê? Ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo para que você aprenda, tempo para que você sedimente aquele conteúdo na sua cabeça. Então, quando a gente está falando dos 10 tipos de segmentação, vai ter uma coisinha ou outra que você vai falar assim, peraí, não entendi direito não. Não entrou direito aqui na minha cabeça. E tá tudo bem, porque você tem que se lembrar do nosso mantra, que é o seguinte, a confusão é sempre o primeiro passo para o entendimento. Então, quando você quer entender alguma coisa, quando eu quero chegar no estágio de, meu Deus, eu entendi isso, primeiro eu tenho que ficar confuso. Por exemplo, estou neste momento da minha vida, eu sempre estou aprendendo algo novo. Inclusive, vai sair um vídeo no meu canal do YouTube que são 7 hábitos que fizeram com que eu me tornasse um milionário, né? Faturasse R$1 milhão aos 24 anos de idade. Não, esse já saiu. Não saiu. Dos hábitos ainda não saiu. Mas eu vou te dar um spoiler, que um dos hábitos que eu falo nesse vídeo é o hábito de estar sempre aprendendo algo novo. Ser um faixa branca, o meu irmão mais novo que fala isso pra mim. Ser um faixa branca é bom, eu gosto de ser um faixa branca. Eu gosto de passar pelo estágio de ser um iniciante em alguma coisa. E agora eu tô estudando francês, e tô muito iniciante ainda na jornada, e eu tô aprendendo a surfar, tá? Já peguei algumas ondas, já não tô completamente iniciante, mas eu adoro o estágio de não saber as coisas. Eu adoro aquela fase de que eu ainda tenho muitas dúvidas, que eu
Caio, mas não sei por que caí. Errei, mas não sei por que eu errei. Eu tô descobrindo aí nos fundamentos das coisas. Eu tô começando a entender esse universo. E no tráfego pago é a mesma coisa. Você tem que se apaixonar por essa confusãozinha. Você tem que se apaixonar por aquele sentimento do eu acho que não é pra mim. Cara, eu adoro isso. Eu adoro achar que alguma coisa não é pra mim. Porque eu adoro provar pra mim mesmo que qualquer coisa é pra mim. Basta eu decidir que aquilo vai ser pra mim e basta eu insistir. Mas se eu demorar mais do que os outros, você tem que ter uma única qualidade na sua vida. Você pode não ser bom em nada. Você pode não ser... Em 2024, se eu pudesse desejar uma coisa pra você não busca ser bom em nada, a não ser bom e não parar. Se você for bom e não parar, parabéns. Você tem a chave pra virar bom em qualquer coisa da sua vida. As pessoas, elas duvidam, elas acham que o Pedro tem o dom. Eu, na maioria das vezes, eu sou mais devagar para aprender do que a maioria das pessoas. E eu sei que você pode achar que isso aqui é um papo de falsa modéstia. O problema é seu, eu juro que eu tô falando a verdade. Mas eu demoro mais para aprender do que a maioria das pessoas. Só que eu não paro. Eu fico ali, insistindo. Tanto que o meu lema é médio com consistência. Médio, você não precisa ser o melhor. Você pode ser médio, mas seja médio com consistência. Porque o médio com consistência é o que vai fazer você sair da média, tá? Então, voltando aqui, vamos para a parte técnica da coisa. Seu foco aqui é sair daqui um pouquinho mais confuso do que você entrou e com alguns conhecimentos a mais do que você chegou, tá? Bota isso na sua cabeça e vamos pra cima. Primeiro tipo de segmentação que a gente tem que dominar no Google Ads. Segmentação de palavras-chave. E existem 1000 maneiras de eu te ensinar isso daqui. Se você entrasse, por exemplo, na minha comunidade, e as inscrições não estão abertas, não estou te vendendo nada agora, mas se você entrasse na minha comunidade de tráfego pago, onde você tem aqui dezenas de cursos, dentro do nosso curso subido de tráfego, no módulo de Google Ads, eu tenho uma aula só falando sobre palavra-chave. Então é uma aula só focando nessa explicação de palavras-chave, como criar uma lista de palavras-chave. Todo o conteúdo é focado nisso, criando uma lista de palavras-chave, aula número 5. Então você vai ter uma aula aqui de 40 minutos só sobre esse assunto. Eu posso explicar ele de 20 maneiras diferentes. Aqui eu quero simplificar para você, tá? Como que a gente faz para criar uma lista de palavras-chave? Existem várias maneiras, a gente pode utilizar inteligência artificial, a gente pode usar ferramentas, mas eu vou te dar as 3 melhores maneiras para você criar uma lista de palavra-chave. A primeira maneira é você usando a sua ferramenta mais poderosa de todas, que é a cabeça, o seu cérebro. É você sentar a bunda na cadeira e pensar o que o meu possível cliente pesquisa. Tanto no Google quanto no YouTube. Quais pesquisas ele faz? O que ele digita no Google quando ele está pesquisando sobre o meu produto e o meu serviço? E o que você vai fazer? Você vai montar uma lista, você vai pegar pode ser o que você quiser, um papel, pode ser um bloco de notas, pode ser um Word, pode ser um Excel. Eu gosto muito de fazer no Excel isso. Você vai jogar num bloco, você vai jogar em algum lugar que você consiga anotar, no Google Sheets, qualquer lugar. Onde você vai anotar importa menos do que você usar a cabeça. E você vai anotar todas as possíveis pesquisas que o seu cliente faz. Todas as possíveis pesquisas. Pedro, eu não tenho cliente ainda. Inventa um cliente, filha da mãe. Inventa um cliente. Inventa um nicho. Vou fazer no nicho de odontologia. Outro dia um amigo meu estava querendo virar gestor de tráfego, ele é dentista, e eu falei para ele, cara, Vitinho, pega o nicho de odontologia, finge que você tem um cliente. Finge que você tem um cliente da odontologia e já cria sua lista de palavra-chave. O que alguém pesquisaria para encontrar um dentista? Sei lá, finge que você tem um cliente que quer vender geladeira. O que uma pessoa pesquisaria? A pessoa talvez pesquisaria comprar geladeira. Talvez seja essa a pesquisa que a pessoa faria. Então já começa a criar isso. Eu garanto para você, 99% das pessoas que vão ver esse conteúdo não vão fazer os exercícios que eu vou dar de ideia aqui. Por isso que 99% não vai ter resultado. Mas eu tô cagando pros 99%. Eu quero falar com você, eu quero falar com uma pessoa que, eu vou fazer esse negócio. Se o Sobral falou que a maioria não vai fazer algo, eu vou fazer. Porque eu não quero ser a maioria. Eu quero ser a minoria que tem resultado. Então, o primeiro passo é usar a cabeça. Além de usar a cabeça, e esse sempre tem que ser o primeiro passo. E a maioria de vocês, 99% das pessoas que executarem, não vão começar usando a cabeça. Por quê? Porque pensar dá trabalho, pensar cansa. E aí você vai partir para a alternativa mais fácil,
E eu não recomendo isso. Mas você pode partir, que é usar o Answer the Public. O que é o Answer the Public? É uma ferramenta, uma das melhores ferramentas que faz isso. É só você procurar no Google esse nome aqui, Answer... Tá escrito errado isso aqui. Answer. Não, tá certo, eu escrevi certo. Answer the Public. Responda ao público seria a tradução do inglês para o português. Você vai pesquisar e você vai entrar nesse site aqui. É um site hoje em dia do Neil Patel, ele comprou a ferramenta, mas basicamente eu vou vir aqui e vou digitar, por exemplo, comprar geladeira. E aí eu vou selecionar aqui, vou dar um zoom, desculpa. Comprar geladeira, eu vou selecionar aqui Brasil, português, o idioma e vou pesquisar. O que o Answer the Public vai fazer? Ele vai reunir para mim todas as pesquisas relacionadas a comprar geladeira. Todas as pesquisas relacionadas a comprar geladeira, ele vai carregar e ele vai achar todas as pesquisas que as pessoas fazem relacionadas a comprar geladeira. Ele montou esse gráfico aqui bonitinho para mim e tal. Eu gosto mais de mudar aqui de visualização para dados, ó, data, tá vendo que eu boto aqui data? E aí ele vai mostrar para mim comprar geladeira barata, como comprar geladeira direto da fábrica, é confiável comprar geladeira na Shopee. E ele ainda vai me dizer volume de buscas. Então, quantas pessoas estão buscando sobre aquele termo? Tá? Alguns ele vai me dizer, ele me dá, tem uma opção paga que aparece esse volume de buscas de tudo, mas isso não é o mais interessante. O mais interessante é você ler esses termos aqui e ir reunindo ideias sobre termos de busca para você. Então, você vai usar o Answer the Public e você pode utilizar o próprio Google Ads. Usar o próprio Google Ads é simples. Você vai abrir lá o Google Ads, que lá na minha aula, que está na descrição do tutorial completo de tráfego de Google Ads para iniciantes, você tem o tutorial de como é que você cria sua conta no Google Ads. É gratuito criar. Se eu fosse você, eu já faria o teste para ver como é que cria. No Google Ads, você vai entrar em ferramentas, aqui na parte de biblioteca, de ferramentas aqui na lateral, tá? Às vezes a sua aparência, ela tá antiga, ó. Pera aí, deixa eu usar o design anterior. Ó, talvez o seu esteja assim, diferente do meu, ó. Mas se eu fosse você, eu já clicaria aqui em aparência, aqui em cima, e usar o novo design. Usa o novo design porque daqui a pouco ele vai ser implementado, você fica com esse design novo aqui já. Então você vai entrar aqui em ferramentas, aqui você vai entrar em planejamento e você vai abrir o planejador de palavras-chave. Aqui no planejador de palavras-chave a gente vai ter duas opções, espera que ele está carregando, descobrir novas palavras e ver volumes e pesquisas e previsões. Então eu posso descobrir novas palavras e eu posso colocar o nome dos produtos. Então, ó, geladeira, ele vai até me dar um exemplo aqui, ó, entrega de comida, botas de couro. Então eu vou botar aqui, ó, geladeira, refrigerador. E é só apertar e dar Enter. Comprar geladeira barata. E aí eu vou ver resultados. E aí ele vai me dar aqui, vai me dizer quantas pesquisas tem essas palavras-chave, ó. Então ele vai me dizer média de pesquisas mensais por essa palavra. Deixa eu dar um zoom aqui, maroto. Deixa eu me jogar para esse outro lado aqui. Eu dei muito zoom, não vai dar para ver. Pera aí. E aí, ele vai me dizer aqui, peraí que eu tenho que tirar um pouco do zoom. Ele vai me dar várias ideias de palavras-chave que as pessoas digitam sobre... Opa, eu tô na frente. Várias ideias de palavras que as pessoas pesquisam sobre geladeira. Então, por exemplo, tem gente que pesquisa geladeira pequena. Talvez eu nunca tivesse pensado nisso. Tem gente que pesquisa sobre geladeira preta. Olha que loucura, geladeira preta. E eu posso fazer um anúncio aparecendo para quem está pesquisando isso, se eu vendo geladeiras pretas. Tá? Então, para criar a lista de palavras-chave, a gente vai usar essas três ferramentas. Agora, o que é muito importante? Muito importante que você saiba que existem três maneiras de usar as palavras-chave no Google. Eu posso escrever, lá quando eu for anunciar no Google e usar minha palavra-chave, eu posso escrever a minha palavra-chave assim, olha. Comprar geladeira, eu posso escrever comprar geladeira entre aspas e eu posso escrever comprar geladeira entre colchetes. O que é isso daqui? São três maneiras de eu segmentar a minha palavra-chave. Vixe, Pedro, peraí que eu não entendi nada. Como assim? Na hora que você for criar sua campanha no Google, preste atenção aqui em mim, tá? Essa aula aqui vai durar 1 hora. Você tem que ter a habilidade de manter a sua atenção aqui por 1 hora. Você vai sair daqui melhor do que a maioria das pessoas que anunciam no Google.
Quando você for criar a sua campanha, e eu não vou criar a campanha aqui na sua frente, mas quando você estiver criando a sua campanha, estiver fazendo toda a parte de segmentação da sua campanha, eu vou clicar rapidinho aqui, você não precisa saber o que eu estou fazendo, tá? Quando você estiver criando a sua campanha, vai chegar uma hora que o Google vai te pedir: insira suas palavras-chave. Aqui eu posso escrever várias palavras-chave. Comprar geladeira. Mas eu também poderia escrever comprar geladeira. E eu também poderia escrever comprar geladeira. E isso daqui são coisas diferentes. Por que isso aqui é diferente? Porque essas são as correspondências, e esse é um nome meio complexo, mas daqui a pouco você pega, correspondências de palavras-chave. Como é que funcionam as correspondências de palavra-chave? A gente tem a palavra-chave chamada de ampla. A palavra-chave ampla é a palavra-chave que não tem nenhum modificador, ou seja, ela não tem aspas, ela não tem colchetes, ela não tem nada, é só a palavra-chave. A gente tem a palavra-chave de frase e a gente tem a palavra-chave exata. Vou te explicar, vem comigo. A palavra-chave ampla é quando eu quero encontrar palavras-chave iguais ou semelhantes à minha palavra, tá? Então, iguais ou semelhantes à minha palavra. Ou seja, se eu segmentei lá, comprar geladeira, eu falo para o Google, Google, eu quero aparecer para comprar geladeira. Eu posso aparecer para palavras como, por exemplo, comprar geladeira Electrolux. Eu posso aparecer quando alguém digitar comprar geladeira. Eu posso aparecer quando alguém digitar comprar refrigerador. Eu posso aparecer quando alguém digitar geladeira comprar. Ou geladeira preta. Geladeira pequena. Eu posso aparecer para todos esses termos. Simples assim. A correspondência de frase, por sua vez, ela é diferente. Aqui eu vou focar em palavras iguais ou semelhantes. Aqui eu quero focar em palavras, em termos, né, na pessoa que digitou, em pesquisas que contêm as minhas palavras-chave. Que contém, não é exatamente igual. O exatamente igual vai ser o exata, né? O nome já diz. Tá? Então, quando eu estiver utilizando aqui as pesquisas que contêm as minhas palavras-chave, o exemplo vai ser o seguinte. Vou colar aqui o exemplo. O que eu marquei em verde são as palavras para as quais eu poderia aparecer. Então, se alguém pesquisou comprar geladeira Electrolux, nessa pesquisa dessa pessoa, contém comprar geladeira? Contém. Tá aqui, ó, comprar geladeira Electrolux. A pessoa poderia pesquisar comprar geladeira. Em comprar geladeira, contém as palavras comprar geladeira? Contém. Agora, se alguém digitar geladeira comprar, eu vou aparecer? Não vou. Por quê? Porque tem que conter as minhas palavras nesta ordem. Então, pesquisas que contêm as minhas palavras-chave em uma determinada ordem. Eu não vou aparecer se alguém pesquisar geladeira comprar. Eu não vou aparecer se alguém pesquisar comprar refrigerador. Eu não vou aparecer se alguém pesquisar geladeira preta. Mas eu posso aparecer se alguém pesquisar quero comprar geladeira grande. Por quê? Porque contém a palavra comprar geladeira. Independente se tem uma outra palavra antes, um quero, qualquer coisa antes, ou se tem alguma coisa depois. Se alguém digitar no Google XXXXX, ABCD, JKW e JJJH, comprar geladeira azulzinha, bonita, gelada. Eu posso aparecer. Por quê? Porque dentro da pesquisa que a pessoa que digitou XXXXX, ABC, S, JKW e JJJH, comprar geladeira azulzinha, bonita, gelada, contém a palavra comprar geladeira azulzinha, bonita, contém comprar geladeira, comprar geladeira. Contém isso na pesquisa da pessoa. Agora, a exata é o quê? A exata você já entendeu. A exata é quando eu vou aparecer somente se na pesquisa da pessoa for exatamente igual à minha. Opa, peraí que eu tô na frente.
Se a pesquisa da pessoa for exatamente igual à minha, eu apareço. Detalhe, o Google ele é muito inteligente, então ele desconsidera erros gramaticais e ele desconsidera acentos, tá? Então, assim, não precisa se preocupar. Por exemplo, tráfego tem acento, anúncio tem acento. Então, você pode desconsiderar os acentos. O Google, ele é inteligente, ele não leva isso em consideração. Ele vai entender que para o Google, a palavra anúncio é igual à palavra anúncio. A palavra tráfego é igual à palavra tráfego. E se tiver um erro de português comum, de digitação, por exemplo, se ao invés de digitar tráfego, a pessoa digitou assim, tráfego, ele, na maioria das vezes, ele vai entender que a pessoa estava querendo mesmo era digitar tráfego, tá? Então, você não precisa se preocupar com os acentos e letras maiúsculas e minúsculas também não tem diferença para o Google, tá? Por exemplo, tudo isso aqui seria igual. Até esse erro de digitação aqui seria igual para o Google. Então não se preocupe com isso. Claro, quando você for segmentar a palavra-chave, sempre escreve direitinho. O melhor possível vai te ajudar muito. Fechou? Então aqui a gente tem uma das principais formas de segmentação do Google Ads, que são as palavras-chave. Agora, por que essa daqui é uma das principais formas de segmentação do Google? Porque o Google Ads, o Google, né, a empresa do Google, ela é dona dos 2 maiores buscadores que existem. Presta atenção aqui. Ela é dona do Google. E qual que é o segundo maior buscador que existe? O YouTube. O YouTube é uma ferramenta de busca. As pessoas digitam lá. Nenhuma empresa tem mais inteligência sobre o que as pessoas pesquisam do que o Google. Agora, você como dono de negócio, você como gestor de tráfego, você tem que entender o que o seu cliente pesquisa. Só que entender o que o seu cliente pesquisa não é ir criar a campanha e aí na hora que chegou aqui de inserir as palavras-chave, você vai inserir aqui comprar refrigerador, comprar geladeira pequena, comprar geladeira frost free, comprar geladeira não sei o que, não sei o que. Na hora que você faz um improviso e enfia um monte de palavra-chave. Isso é o amadorismo. O profissional, ele faz o quê? Ele senta e previamente ele planeja as palavras-chave. Ele planeja. Se você não tivesse que planejar as palavras-chave, o Google não tinha uma parada chamada planejador de palavra-chave. Quanto mais você planejar, quanto mais tempo, anota isso, quanto mais tempo você gasta planejando as suas palavras-chave, menos tempo você vai ter que gastar ajustando a sua campanha e menos dinheiro você vai jogar fora. Não quer dizer que você não vai jogar um pouco de dinheiro fora e não quer dizer que você não vai ter que ajustar a campanha, isso a gente sempre tem que fazer, mas vai ser um trabalho mais otimizado. O tempo mais bem gasto que você vai fazer para o seu negócio em termos de anúncios online no Google é sentar a bunda na cadeira e passar umas boas horas, com S no final, horas, pensando e planejando palavras-chave. Tá? Pensando e planejando palavras-chave. E agora você pode utilizar essas 3 maneiras. A cabeça, o Answer the Public e o próprio Google Ads. Agora vem umas dicas de palavra-chave aqui. Cara, minha luzinha do fundo piscou. Tem umas dicas de palavra-chave aqui. Ó. Primeiro, eu vou botar o PS1 aqui, não é de Pedro Sobral, é o PS. O que é o PS? É post alguma coisa? É a observação número 1, tá? Quando estiver começando, quanto mais específico você for, melhor. Tá? Então, quando for fazer um anúncio lá para um dentista, não anuncia só dentista, bota dentista em tal cidade. Quando for fazer anúncio de, sei lá, para vender um serviço, faz anúncio falando sempre, comprar tal produto, contratar tal produto, orçamento de XYZ, arrumar XYZ, e aqui você bota o seu produto, o seu serviço. Então seja muito específico. Segunda observação, procure usar palavras de intenção de compra. O que são palavras de intenção de compra? Eu reuni para você aqui, que eu sou pai, né? As palavras que mais trazem intenção de compra. É óbvio que vai depender de nicho para nicho, mas, por exemplo, comprar, pedir, com uns espaços a mais aqui, eu não sei porquê, contratar, arrumar, consertar, técnico ou especialista, orçamento, adquirir, encomendar, obter, serviço, agendar. Essas são palavras que quando estão na busca da pessoa, é porque a pessoa está querendo comprar alguma coisa. Poderia colocar aqui, por exemplo, também curso. A pessoa está interessada naquele determinado conteúdo. E não só a gente tem que ter as palavras positivas, como eu tenho que ter
uma lista de palavras negativas, palavras para as quais eu não quero aparecer. E eu tenho uma lista que eu sempre utilizo nas minhas campanhas. Sempre utilizo. Que é, aqui a gente vai botar várias variações de grátis, né? Gratuito. Então, sem custo, barato, faça você mesmo, por conta própria, econômica, caseira, grátis, gratuito, de graça, gratuitamente, de grátis na faixa, consignado, template, planilha, modelo, exemplo, PDF, como, o que, por quê, onde, aonde, quando, qual, senha, login, carreiras, emprego, a contratação, estagiário de estágio, estagiário de emprego, empregos, vagas, recrutador, recrutamento, currículo, salário, CV, currículo, sobre definição, comparação, diagrama, exemplo, histórias, mapas, amostras, modelo, versão, quais são, o que é, qual, onde, quando, por quê, como fazer. Todas as... Tinha necessidade de fazer isso? Não tinha. Eu achei legal, desculpa, quis fazer. Tá? Mas todos esses daqui são, para mim, são palavras-chave que não fazem sentido estarem na minha campanha. Você tem que ver se na sua campanha faz sentido elas estarem lá. Mas é importante que você tenha uma lista de palavras negativas, palavras para as quais você não quer aparecer, tá? Isso aqui vai poupar muito dinheiro seu jogado fora. Se você implementar isso daqui, você já está na frente de 99% das pessoas que anunciam na internet. Tá? Essa é a segmentação de palavras-chave. Lembra que são 10 e você pode estar assim, meu Deus do céu, ferrou. São 10, o cara está em 45 minutos de aula, ele ensinou uma? Não, é que a gente ensinou os tipos de segmentação e essa daqui é a segmentação mais complexa de ser ensinado. Todas as outras vão ser muito simples e bem mais rápidas, então pode ter certeza que a gente vai rapidinho. O segundo tipo de segmentação, ela é a segmentação de canais e vídeos. Ou seja, eu vou criar uma lista e de canais de, primeiro, concorrentes. Segundo, vídeos e canais que falam sobre seu produto. E terceiro, não concorrentes, mas que a sua audiência consome. Nem sempre esse daqui vai ser possível. Por exemplo, se eu descubro que a maior parte da minha audiência consome vídeos de games, de jogos online, eu posso anunciar nesses canais para ver se eu tenho algum resultado. E aí você tem que sentar e montar essa lista de vídeos e canais que falam sobre esses assuntos. Por exemplo, se eu tenho uma empresa, se eu quero, vamos ficar no exemplo da geladeira. Se eu quero vender uma geladeira, eu posso procurar vídeos que comparam geladeiras diferentes. Vídeos de review do produto. Então, gente mostrando como que são as geladeiras. Se tem alguém vendo esses vídeos, cara, essa pessoa quer comprar geladeira. Aí imagina que essa pessoa está vendo esse vídeo e ela mora no local, na cidade onde eu vendo geladeira. E aí imagina que aparece um anúncio meu para ela lá. Pô, fechou, é a venda na certa. A pessoa tá querendo aquele conteúdo, ela tá vendo. Ninguém fica vendo vídeo de comparação de geladeira se a pessoa não quer comprar geladeira. Tá? Então, canais e vídeos. Além de canais e vídeos, a gente tem a segmentação de temas. O que é a segmentação de temas? São, e aqui é uma expressão que eu vou utilizar muito aqui, é uma lista pronta de assuntos e vídeos onde queremos aparecer. Como assim uma lista pronta? Mais uma vez, eu vou apertar aqui para criar uma campanha, mas eu não vou te ensinar a criar a campanha aqui, tá? É só para mostrar o exemplo para você rapidinho. Deixa eu só passar aqui pelos... Não pode ser vendas. Desculpa, agora vai dar certo. Quando você estiver criando a sua campanha lá dentro do Google Ads, vai ter um local aqui, um momento que ele vai te perguntar. Você quer segmentar as pessoas como? Por pessoas. Lembra que eu falei que tem 2 tipos de segmentação? Você pode anunciar para pessoas e para conteúdo. Tá? Só ficou fora de ordem aqui, porque aqui ele bota... tá certo, pessoas e conteúdo. Mas aí, beleza, temos aqui temas. O que são temas? É uma lista de temas prontas. Então tem uma lista aqui, Eu posso anunciar para pessoas que têm interesse em vídeos sobre aprendizado e inteligência artificial. Então eu vou aparecer somente em conteúdos que falam sobre esse assunto aqui.
Tá? Então é uma lista. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar aqui no procurar e você vai passar um tempão aqui fuçando, abrindo, vendo todos os tipos de temas que tem aqui e ver se tem algum que encaixa com o seu negócio. Às vezes você encontra o ouro aqui só de fazer essa pequena pesquisa de temas nos quais você pode anunciar. Então é uma lista pronta, porque eu não posso subir eu lá. Eu quero aparecer em vídeos, em conteúdos que falam sobre anúncios online. Não, não tem anúncios online ali na lista. Não tem. Se eu pesquisar aqui, ó, anúncios online, não tem. Agora, tem publicidade e marketing. Tem marketing e otimização de mecanismos de pesquisa. Tem marketing. Eu posso aparecer, beleza, quero aparecer em conteúdos que falam sobre marketing. Mas não é anúncios online, é uma lista pronta, todo mundo tem acesso à mesma lista, todo mundo poderia selecionar aquilo ali. Outra coisa, quando a gente está criando a nossa campanha, vai ter um momento da nossa campanha que eu vou ter que selecionar o local onde eu quero aparecer. O local onde eu quero aparecer é uma forma de segmentação. Porque eu posso escolher, por exemplo, aparecer para um país, eu posso escolher aparecer para um estado, por exemplo, para o Paraná. Quero aparecer em todo o Paraná. Não quero. Quero aparecer para uma cidade. Quero aparecer para a cidade de Londrina, no Paraná. Não quero aparecer na cidade de Londrina. Quero aparecer num CEP de Londrina. Só os 5 primeiros dígitos quando vai colocar o CEP aqui, tá? Tá aqui, ó. Um CEP na cidade de Londrina. E deu. Eu vou aparecer para aquele bairro. Por quê? Porque todo mundo que tá naquele... Sei lá, eu vendo hambúrguer. Todo mundo que tá naquele bairro pode comprar o meu produto. Todo mundo come hambúrguer. Pô, quem não come hambúrguer é louco. Então eu vou segmentar um bairro específico da cidade de Londrina e eu não preciso segmentar mais nada. Eu posso simplesmente segmentar o local. Agora... Vamos entrar nas segmentações que muitas pessoas chamam das segmentações de interesse. Quinta segmentação, segmentação demográfica e demográfico detalhado. Vou te explicar isso em outra aba do Google. E agora é muito importante que você preste atenção. Quando você estiver dentro do Google, você vai abrir aqui, vai estar aqui no Google Ads. Muitas vezes você vai chegar aqui nessa tela inicial da visão geral. Você vai abrir aqui as ferramentas e você vai abrir aqui, ó, o gerenciador de público-alvo. Tá? E aqui é o ambiente onde a gente vai criar nossas segmentações. E aí tem um ambiente aqui onde eu já crio meus públicos-alvo. E eu posso criar os meus públicos-alvo aqui nesse menu ou dentro da minha campanha. Eu posso ir inserindo dentro da minha própria campanha minha segmentação aqui dentro. Eu posso fazer isso então já aqui fora ou posso indo fazer isso aqui dentro, tá? Os dois vão ser a mesma coisa. O importante é, quando eu estiver configurando o meu público-alvo, quais são as opções que a gente tem? A gente tem a opção de segmentar informações demográficas, que é o que a gente está falando aqui. Demográficos, né, informações demográficas e demográfico detalhado, que eu já vou te mostrar o que é. Mas eu tenho a opção aqui de selecionar o demográfico, ou seja, sexo, feminino, masculino, desconhecido, que é quando o Google não sabe, idade, status parental e renda. 10% com maior renda é a galera que tem mais dinheiro. Aqui é os 20% que tem mais dinheiro, os 30% que tem mais dinheiro, os 40% que tem mais dinheiro, os 50% que tem mais dinheiro. E aqui, todo mundo. E aqui seria os 50% que tem menos dinheiro. Os 60%, porque aí vai de 40 a 50, né? Os 60% que tem menos dinheiro. Os 70, 80, 90 e aí todo mundo. Tá? Então a gente pode ir pelos dois lados, quem tem mais e quem tem menos. Mas basicamente aqui eu consigo pegar pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Isso daqui são as informações demográficas. Mas eu também posso vir aqui na parte de segmentar público-alvo. E eu posso procurar aqui, e aqui eu vou encontrar, ó. Cadê? Quem são eles? Informações demográficas detalhadas. E aqui eu consigo pegar status parental, não só ser pai ou mãe, mas eu consigo pegar ser pai e mãe de qual idade? De bebê? De criança pequena? De crianças em idade pré-escolar? Então é o mesmo que eu tinha antes, só que detalhado, por isso que o nome é demográfico detalhado. Estado civil, beleza, solteiro, em relacionamento ou casado, ensino, estudantes universitários,
nível educacional, se é formado, status de proprietário, a pessoa é inquilina ou ela é proprietária do imóvel? Emprego, qual que é o setor que a pessoa trabalha? Trabalho da empresa. Isso aqui é para quem é dono de empresa. Então eu quero anunciar para donos de empresa que tem de 1 a 249 funcionários. Não, quero anunciar para donos de empresa que tem de 250 a 100 funcionários. Ou donos de empresa que tem mais de 10 mil funcionários. Empregador, né? Então aqui eu consigo fazer uma bela segmentação do demográfico detalhado. E tudo isso está dentro desse menu aqui, ó. Quem são eles? Informações demográficas detalhadas. Além disso daqui, eu consigo fazer a segmentação número 6, que é a de afinidade, que é o próximo da lista aqui, ó, afinidade. Quais são os interesses e hábitos deles. Então aqui eu vou segmentar pelo interesse da pessoa. E aqui eu tenho uma lista pronta. Igual o demográfico detalhado. Então, por exemplo, amantes de fast food, apreciadores de culinária. E tudo isso está dentro de alimentação. Mas eu posso vir aqui e, por exemplo, pegar aqui tecnologia. Então, tecnófilos, aficionados por computadores de alta tecnologia. Eu posso vir aqui em viagens. Aficionados por viagens. Viajantes de luxo. E aí ele vai me dizer aqui, ó, muitas vezes está em inglês, tá? Então, pessoas que viajam em estilo, visitando destinos fora do país, frequentemente viajando de business class, né? Que é uma abaixo da primeira classe, ou ficando em hotéis de luxo. Então, pessoas com alto poder aquisitivo. Viajantes de locais com neve, áreas litorâneas, enfim, isso aqui é a parte de interesses e hobbies das pessoas, que é o público de afinidade. Além do público de afinidade, a gente tem o público de o que as pessoas pesquisam e planejam ativamente. Anota isso. Esse é um dos públicos mais importantes do Google Ads. É o público de no mercado e eventos importantes. Já estamos no número 7. Tá? Tem o número 8 que ele é mais extenso. Mas aqui, ó, no mercado e em eventos importantes, você vai ver que eles são bem parecidos com o de afinidade. Mas qual que é a diferença? Esse aqui de afinidade, eu vou ter aqui pessoas que têm um leve interesse no assunto. A pessoa gosta, ela tem um interesse. Aqui, a pessoa está o tempo inteiro pesquisando ou planejando ativamente isso. São pessoas que têm mais intenção de compra. E aí o eventos importantes é bizarro. Porque o eventos importantes dá para pegar, sei lá, novo animal de estimação. Adotou um cão recentemente. Se eu tenho um curso de pet, eu ia destruir nessas segmentações. Eu tenho reforma da casa. Reformará a casa em breve. Reformou a casa recentemente. Como é que o Google sabe disso, meu querido? O Google sabe mais de você do que você. Formatura, criação de empresas. Abrirá uma empresa em breve. Abriu uma empresa recentemente. Eu anuncio muito para essa segmentação. Muito, muito, muito. Porque se abriu empresa tem que anunciar na internet. Casamento, ó. Casamento em breve, recém-casado, aposentadoria, se aposentou, vai se aposentar. Esses são os eventos importantes. E aí no mercado, aí é uma lista bizarra. Essa lista é muito grande. Então aqui eu consigo buscar, sei lá, por emprego. Pessoas que têm empregos em marketing e vendas. Isso daqui é um que eu anuncio sempre para ele. E aí você vai conseguir, isso aqui, ó, só emprego. Mídia e entretenimento, ingressos para eventos, imobiliárias. Pessoa que tá, sei lá, produtos para bebê e para criança, infinito, infinito. Aí aqui é o quê? É abrir todos esses menus e anotar. Eu gosto de anotar, aí eu anoto lá o seguinte. No mercado, e aí eu escrevo do lado o nome do público. No mercado, aí eu escrevo do lado o nome do outro público. E aí eu vou fazendo isso, para eu ter essa lista sempre já separada e pronta para mim. Quando eu fecho o contrato com um cliente meu de tráfego pago, uma das primeiras coisas que eu faço é isso daqui. É esse trabalho de pesquisa que eu estou te mostrando. E ninguém faz, porque dá trabalho. E trabalho dá trabalho. Mas a gente resolve trabalhando. Já diria o filósofo Larbus Ordep. Além do público de afinidade, tá? Que é o que eles pesquisam ou planejam ativamente, a gente tem... Opa, fiz cagada, desculpa. A gente tem um público de como que essas pessoas interagiram com a sua empresa. Como que essas pessoas interagiram com a sua empresa? Como elas interagiram com a sua empresa é o número 8. Também conhecido como público de seus dados. E aqui em como que elas interagiram com a sua empresa, a gente consegue anunciar primeiro, 8.1,
para as pessoas que visitaram seu site. Deixa eu mudar essa cor aqui do... Pessoas que visitaram seu site, pessoas que usaram seu aplicativo, pessoas que interagiram com seu canal do YouTube, listas de clientes e combinações personalizadas. São os 5 tipos de interação com a sua empresa. Onde que a gente cria esses públicos? Mais uma vez, você vai estar lá no Google Ads, você vai abrir a aba de ferramentas, você vai abrir o gerenciador de público-alvo e aqui, segmentos dos seus dados. É o primeiro menu, a gente já vai cair nele. E aqui você vai apertar no botãozinho azul, criar uma lista de remarketing. Remarketing é o quê? É aparecer para quem já teve algum contato com você. Isso é um remarketing. Então vou apertar aqui no maisinho e ele vai me dar as opções, ó. Visitantes do site, usuários do aplicativo, usuários do YouTube, lista de clientes, Google Analytics. Isso aqui só serve para quem tem o Google Analytics instalado no site, por isso que eu não quis entrar e abrir esse parênteses infinitos, tá? Mas basicamente, visitantes do site, eu preciso ter o quê? Presta atenção aqui em mim. Essa é a parte mais técnica. Quando eu estou fazendo um público de visitantes do site, eu preciso ter no meu site um código do Google instalado. Meu Deus do céu, um código, eu tenho que instalar um código, que terror, eu não sei instalar o código. Tá tudo bem, eu tenho uma aula explicando como é que faz. Por isso que eu tô aqui, eu sou seu professor por isso, porque eu resolvo os seus problemas. Eu sei que eu te dou dores de cabeça, eu sei que eu te trago conteúdos que não são a coisa mais simples do mundo, porque tráfego não é a coisa mais simples, mas se você entrar no meu canal tem o quê? Aqui, ó. Pixel e API de conversões. Como instalar na Meta e no Google Ads em 2024. Atualizadinho. Só dá o play na aula. Tudo explicado. Quando você tem o Pixel instalado no seu site do Google, que é fácil de fazer, você vai criar aqui o público de quem visitou o seu site. E aí, os públicos do Google, eles têm um período em que o Google mapeia. Por exemplo, eu consigo criar o público de quem visitou o meu site ontem. Eu consigo criar o público de quem visitou o meu site no último mês, nos últimos 2 meses, no último ano. Só que o Google ele pede para que a gente diga isso daqui em formatos de números. Então ontem é há 1 dia. No último mês é nos últimos 30 dias. Nos últimos 2 meses é nos últimos 60 dias. No ano é nos últimos 365 dias. Isso aqui é o período de duração do meu público. Então, o que eu vou fazer? A gente vai criar pessoas que visitaram o nosso site. Eu vou criar o público de quem visitou meu site no último 1 dia, nos últimos 2 dias, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 30 dias, 60 dias, 90, 180, 365, 540. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 públicos. 11 públicos de quem visitou meu site. Por que você já deve criar esses públicos desde já? Porque quando você cria este público de quem visitou o seu site, o Google vai popular este público a partir do momento que você criou ele. Pedro, como assim? O Google ele tem uma memória seletiva. Se eu falar para o Google assim, Google, cria o público de quem visitou o meu site no último 1 mês. Ele vai falar assim, beleza, seu Pixel estava instalado lá no último 1 mês? Aí você vai dizer, sim, estava instalado lá. Aí ele vai dizer, beleza, no último 1 mês eu consigo lembrar quem estava no seu público. E aí ele vai criar o público de quem visitou o seu site no último 1 mês. Mas vamos dizer que você chega para o Google e fala assim, Google, cria o público de quem visitou o meu site nos últimos 365 dias. Aí o Google vai, seu Pixel estava instalado no seu site há 1 ano atrás? Aí você vai dizer, tava. Aí o Google vai falar assim, pois é, mas qual que é o problema? Eu só consigo me lembrar de quem visitou o seu site no último 1 mês. Mas a partir de hoje, eu vou me lembrar de quem visitar pelo próximo 1 ano. Eu vou guardar essa informação. Agora eu sei que eu tenho que lembrar disso. Então, enquanto eu não crio o público, o Google não se lembra das pessoas que visitaram o meu site, que interagiram com o meu YouTube há mais de 1 mês. Então eu tenho que criar esses públicos o quanto antes. O ideal é que no dia 1 que seu site vai para o ar, você já cria esses públicos. No dia 1 que o seu canal do YouTube vai para o ar, você já cria esses públicos. Por exemplo, quando a gente lançou o nosso canal novo do YouTube, no primeiro dia
No primeiro dia, eu criei os públicos, todos os públicos de quem interagiu com o meu canal novo do YouTube. No primeiro dia, você deveria fazer o mesmo. Aí aqui você vai pegar, vai dar nome para o seu público, tá? E aqui eu já deixo uma sugestão. Então, visitou o seu site, por exemplo. Vamos criar o visitou o site nos últimos 540 dias. Aí eu vou deixar a origem da tag aqui, que está certinho. Usuários do segmento visitantes de páginas na web visitaram páginas na web nos últimos 540 dias. E tá feito. Aqui não tem que mexer em nada. Criar segmento. É isso, simples assim. E aí eu vou criar esse segmento dos 540 dias. Depois que eu criar, ele vai me direcionar para essa tela aqui de novo. Eu vou apertar no botãozinho de mais, vou apertar em visitantes do site e vou criar o próximo. E vou criar esses 11 aqui. Além disso, eu posso criar público de quem visitou uma página importante do meu site. Por exemplo, eu tenho o meu site, meu blog de aulas, onde aqui você vai sempre ter a lista de todas as aulas disponíveis. E você tem aqui a aba sobre a comunidade. Aqui tem todas as informações sobre a comunidade Sobral. Isso daqui para mim é uma página importante. Quem visita essa página normalmente é alguém interessado em comprar o meu produto. Então eu crio o público de quem visitou essa página no último 1, 2, 3, 7, 14, 30, 60, 90, 180 dias. E aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui em novo segmento. Visitantes de uma página específica. E aí eu consigo criar o público aqui de quem visitou quem tem uma tag específica, ou eu consigo criar com base em URL. Tá? É só clicar aqui em refinar ação. E aqui eu vou dizer a URL da página, ou seja, o texto aqui da página, ó, esse aqui é o texto dessa página. pedrosobral.com.br/blog/comunidade. Eu vou dizer para o Google, a pessoa visitou uma página que continha pedrosobral.com.br/blog/comunidade. Agora ele não vai pegar qualquer pessoa que visitou o meu site. Ele vai pegar a pessoa que visitou essa página aqui. A página continha isso daqui. E aí eu vou botar nos últimos 540 dias, ou sei lá, nos últimos 90, 180. Eu que vou escolher aqui o número dessa ação. E esse é o público de visitantes do site. Públicos de usuário de aplicativo é igualzinho a esse de visitantes do site. Mas infelizmente eu não consigo criar um na sua frente porque eu não tenho nenhum aplicativo nessa conta para te mostrar. Tá? Mas basicamente eu vou selecionar aqui o meu aplicativo e aí eu vou pegar aqui quem abriu o meu aplicativo, quem interagiu com o meu aplicativo e eu vou criar o público aqui. App, abriu, interagiu e aí eu vou botar, e aí aqui ele vai aparecer para mim o número de dias. E eu vou selecionar o número de dias dessa interação aqui do meu aplicativo. Esse aqui vai ser o menos utilizado pela maioria das pessoas. Aí a gente tem os usuários do YouTube. Para usuários do YouTube, a gente vai apertar no botão de mais, usuários do... Opa, errei. Botão de mais, usuários do YouTube. E aqui eu vou ser bem rápido com você. Aqui você vai selecionar o seu canal do YouTube, que você vai criar os públicos. Então aqui eu tenho 2 canais. Por exemplo, vou selecionar o canal do Subido. E aí vou criar vários públicos. Quem viu algum vídeo, viu determinados vídeos, se inscreveu, acessou a página do meu canal, curtiu algum vídeo, inclusive se você não curtiu essa live aqui, você tá de sacanagem, adicionou um vídeo a uma playlist ou compartilhou algum vídeo. E aí o que eu vou fazer? Adivinha só? Isso aqui dá um trabalho gigantesco. Mas você vai criar todos esses públicos aqui. Pessoas que viram qualquer vídeo nos últimos 1, 2, 3, 7, 14, 30, 60, 90, 180, 365, 540 dias. Pessoas que se inscreveram, pessoas que acessaram o canal, pessoas que curtiram, pessoas que adicionaram um vídeo à playlist, pessoas que compartilharam. Você vai criar todos esses daqui. Então são 11 públicos aqui. 11. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Só agora são 77 públicos. Ah, dá muito trabalho para criar. Faz o seguinte, você vai abrir o YouTube. Eu não vou fazer isso que vai dar problema de direitos autorais. Eu ia falar para você abrir o YouTube, botar o Pearl Jam acústico que ele tem, dar o play naquele acústico e cria os públicos. Bota uma música e cria os públicos. E quando você for vender o seu serviço de tráfego para o seu cliente, bota na sua proposta que você cria e organiza todos os públicos deles. Tá? Além disso daqui,
Próximo tipo de público, temos o público de lista de clientes, onde eu vou subir uma lista de e-mail ou então uma lista de telefones aqui para o Google, para ele anunciar para essas pessoas. O Google, ele tem um mínimo de investimento que você tem que ter feito para que você use a lista de clientes. Então isso aqui a maioria não vai conseguir usar, mas é assim que cria. É só você clicar aqui lista de clientes e aí você vai fazer o upload do arquivo manualmente, ou você vai conectar uma fonte de dados, sei lá, eu posso puxar os leads, os e-mails do MailChimp, do HubSpot, seja qual for a sua ferramenta, mas basicamente a gente vai fazer o upload de arquivo manualmente, aí vai apertar em continuar e ele vai pedir aqui para eu dar o nome do segmento, vou fazer o upload de e-mail, telefone ou endereço e aí eu colo o arquivo aqui, um arquivo CSV. E aí ele vai subir essa lista para mim aqui bonitinho, eu posso anunciar para ela depois. Vou pular o Google Analytics porque não é o foco e aí a gente tem por último e não menos importante a combinação personalizada, que é o quê? Eu vou combinar os públicos que eu te expliquei aqui em cima. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, é fazer um público que eu chamo de envolvimento completo com o YouTube. O que é o envolvimento completo? Então, eu vou combinar... Deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou pesquisar aqui 3D, que é o nome do meu público de 3 dias. Espera aí que ele vai carregar. E aí, povo, eu sei que é mais técnico, tá? Mas assim, é a parte do tráfego que ninguém quer ver, mas ela é importante. Então, eu vou pegar todos os públicos que eu já criei de 3 dias, então, ó, adicionou um vídeo meu a uma playlist, curtiu algum vídeo meu, compartilhou algum vídeo meu, se inscreveu no meu canal, viu algum vídeo, visitou o meu canal, e aí eu vou criar um público que eu vou chamar de YouTube, que para mim ele tinha que ter esse público por padrão, mas ele não tem. Eu chamo ele de envolvimento completo 3D. Qualquer pessoa que se envolveu com o meu canal nos últimos 3 dias. E aí eu vou criar esse segmento. Tá? Para mim esse daqui é o que todo mundo deveria criar. Óbvio que você pode brincar um pouco, mas esse daqui é o que a gente vai criar. Dica importante para você. A gente tem aqui uma aba aqui em cima que é os seus insights de dados. O que eu posso fazer nos seus insights de dados? Eu posso selecionar aqui, ó, nesse botão um público. Então eu vou pesquisar aqui, por exemplo, o meu público de 3 dias. Sei lá, inscritos no meu canal nos últimos 3 dias. E aí o que ele vai me dizer? Ele vai me dizer qual que é o sexo deles, então sempre vai ficar em azulzinho aqui, ó. Tá bem meio a meio, mas 59% é homem. Idade, então eu tenho a idade das pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Se elas têm filhos ou se elas não têm filhos, então, e ele vai me dizer aqui, ó, segmentos do mercado. Qual que é o interesse que essas pessoas têm? Lembra daqueles públicos de interesse que eu te mostrei antes? Ele vai me dizer, olha, ele tem um índice de 16 vezes. Então ele falou, as pessoas em subscribers, que são os inscritos no meu canal nos últimos 3 dias, estão 16 vezes mais propensas a estar no mercado de serviços de SEO e SM, em comparação à população geral. Então ele vai me dizer aqui quem está se inscrevendo no meu canal. Só que aí tem uns óbvios, mas tem um que ele vai me dizer aqui, olha que louco, que as pessoas elas têm interesse em produtos industriais e empresariais de sinalização. Por que será? Não sei, mas eu posso testar. Eu posso subir aqui minha lista de clientes e ver quais são os segmentos que essas pessoas estão. E aí eu consigo pegar aqui tanto o segmento no mercado, que é esse público que eu te mostrei antes aqui, ó, que é o público de no mercado e eventos importantes, quanto ele me dá a opção de segmentos de afinidade. Então eu posso descobrir qual que é a afinidade dessas pessoas. Então eu descubro, por exemplo, que eles são leitores ávidos de notícias sobre negócios. Talvez seja uma segmentação que não tivesse no meu radar, mas agora ela está no meu radar porque eu acabei de ver isso daqui. Tá? Então só recapitulando, você vai criar os seus públicos aqui em segmentos dos seus dados, depois você pode jogar eles aqui, ó, em seus insights de dados aqui em cima. E aí você vem aqui, coloca o segmento sobre o qual você quer receber os insights e ele vai te dar esses insights. Isso aqui para mim é bizarro. Se você não sabia disso daqui, é absurdo. Só o ouro, só o ouro. Fechou? Agora,
Além disso, a gente tem para mim o meu público preferido do Google Ads, que eu deixei para o final, que é, porque os segmentos de dados acabou, são esses. A gente tem os segmentos personalizados. Quem que são os segmentos personalizados? Segmentos personalizados, a gente consegue criar públicos, olha que bizarro. Eu consigo criar, deixa eu até escrever aqui, lista de clientes, combinação personalizada, opa, ficou duplicado aqui. Peraí, desculpa aqui que eu copiei no lugar errado. Aí foi. Agora sim. Peraí, deixa eu botar um... Eu tô nervoso que não tem o parênteses nesses itens aqui, tá? Eu tô nervoso que eles não estão aqui. Agora sim, segmentos personalizados são o quê? Eu consigo pegar pessoas que têm determinadas intenções de compra. Eu consigo pegar pessoas que pesquisaram qualquer um dos termos que eu escolher no Google. Eu consigo anunciar para pessoas que navegaram por determinados sites e pessoas que usam determinados aplicativos. Pedro, então é meio como se eu conseguisse anunciar para quem visitou o site do meu concorrente? Sim. É basicamente isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar o nome do segmento, eu gosto de chamar ele de SP, porque é segmento personalizado e não São Paulo. E aí eu vou criar pessoas com qualquer um desses interesses ou intenção de compra. Se acostuma no Google Ads de botar o mouse em cima das interrogações. Ele vai te dizer, insira palavras-chave que descrevem o interesse do seu cliente ideal ou os produtos e serviços que ele está pesquisando. Os anúncios alcançarão pessoas que têm os mesmos interesses ou intenções de compras definidos nas configurações. Olha que loucura. Eu vou inserir aqui o quê? Termos. Então eu vou inserir, por exemplo, curso de tráfego pago. Eu vou inserir aqui anúncios online. E adivinha só o que eu estou inserindo aqui? Eu estou inserindo aqui palavras-chave. Ou seja, para eu criar um bom público de segmento personalizado, de intenção de compra, eu tenho que ser bom em fazer o quê? Em selecionar boas palavras-chave. Imagina se você tivesse tido uma aula onde eu falo para você sobre selecionar palavras-chave. Imagina que loucura, o quão bom você ia ser se você soubesse disso. Por quê? Porque palavra-chave é o poder. Palavra-chave é o poder. Tanto que toda aula que a gente faz tem uma palavra-chave. E presta atenção aqui você. Toda aula que a gente faz tem uma palavra-chave. A palavra-chave da aula de hoje é palavra-chave. Palavra-chave é palavra-chave. No final da aula eu te explico onde que você vai colocar essa palavra-chave. Mas a palavra-chave da aula de hoje é palavra-chave. No final da aula eu te explico onde você coloca ela, mas eu não vou repetir no final da aula que a palavra-chave é palavra-chave. É a meta-palavra-chave. Eu não vou repetir no final, é agora, você tem que lembrar disso, tá? Eu vou falar, lembra qual que é a palavra-chave? Você vai colocar aqui, no final da aula eu te explico. Estamos chegando no final. Então, pessoas com intenção de compra, para eu criar esse público, eu tenho que selecionar boas palavras-chave. E aí eu vou criar o meu segmento personalizado de intenção de compra. E aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar por exemplo, de produtos de concorrentes. Eu posso criar aqui um público de nomes de concorrentes. Eu posso criar aqui vários desses públicos aqui. E presta atenção nisso daqui, por favor. Lembra que eu falei para você que tem alguns públicos que são listas prontas? Então eu tenho listas prontas. Eu vou lá criar, por exemplo, o meu público de... Eu vou selecionar aqui o público de no mercado e eventos importantes. Isso daqui é o que é uma lista pronta. Uma lista pronta. Todos os meus concorrentes vêm aqui e todo mundo anuncia para o público de empregos em marketing e vendas. Todo mundo faz isso. Mas o que o meu concorrente não tem é o meu público de segmento personalizado. Porque ele é personalizado. Eu que personalizo ele com o quê? Com boas palavras-chave. Agora, eu não só posso fazer o público de pessoas que têm interesse em compra nesse produto, como eu posso fazer o segmento personalizado, outro segmento personalizado de pessoas que pesquisaram qualquer um desses termos no Google. Porque é diferente. Eu posso fazer uma segmentação de palavra-chave. O que é a segmentação de palavra-chave? A pessoa pesquisou no Google, tráfego pago, aparece meu anúncio para ela.
Mas eu posso fazer um segmento personalizado de pessoas que pesquisaram algum termo no Google. Então eu posso ter um público meu, guardadinho lá, bonitinho. Eu posso anunciar para ele quando eu quiser, de todas as pessoas que alguma vez na vida pesquisaram tráfego pago no Google. Então é louco, a pessoa vai lá e digita no Google tráfego pago, ou a pessoa digita no Google comprar geladeira. A pessoa entra no YouTube, o primeiro anúncio que aparece dela é o meu, vendendo uma geladeira para ela. Acabou, a pessoa vai comprar. A pessoa foi no Google e pesquisou um negócio. Ela entrou no YouTube e aparece um anúncio meu para ela falando exatamente sobre aquilo. Meu Deus, o meu telefone tá me escutando. Não, você digitou no Google. Você entrou dentro do público da pessoa de pesquisar qualquer um desses termos no Google. E aqui eu chamo esse público de termos de pesquisa, que é esse segundo aqui. Pessoas que pesquisaram qualquer um desses termos no Google. E aí eu apareço para ela no YouTube, ou num site, num site parceiro do Google. Isso aqui é surreal. Se você não consegue perceber o quanto que isso aqui é bom, nada mais vai te convencer na vida. E o que a gente tem que saber para fazer esse público aqui? Selecionar boas palavras-chave. Selecionar boas palavras-chave. Selecionar boas palavras-chave. Eu consigo fazer também o público de pessoas que navegaram por determinados sites. E ele diz aqui, eu não vou anunciar para quem visitou esses sites. Mas aí eu consigo criar um outro segmento personalizado de sites. E aí quando eu criar o de sites, eu vou fazer só o de sites. E eu vou botar aqui sites dos meus concorrentes, sites que tem a ver com o que eu ensino. Posso colocar aqui links de canais do YouTube, de vídeos do YouTube. Funciona muito bem fazer isso. Então aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber selecionar uma boa lista. Eu misturei boa com lista, virou uma bosta. Eu tenho que saber selecionar uma boa lista de canais, vídeos e sites para criar esse público. E esse daqui para mim é o mais idiota. Pessoas que usam determinados aplicativos. Aí eu vou criar um segmento personalizado de aplicativos. Por exemplo, eu vendo para empresários. Qual aplicativo que todo empresário tem no celular? Qual aplicativo que todo empresário tem no celular? É isso que você tem que se perguntar. Por exemplo, Itaú Empresas. Só um dono de uma empresa tem o Itaú Empresas no celular. O Santander Empresas. Só o dono de um negócio vai ter um aplicativo de banco PJ no celular. Só um dono de um negócio vai ter o Conta Azul no celular para gerenciamento de finanças. Então você tem que pensar. Que o fotógrafo, sei lá, eu quero anunciar para fotógrafo. Beleza. O que o fotógrafo tem no celular? Às vezes ele vai ter o Lightroom. Ele vai ter o Photoshop. Quais aplicativos o seu cliente ideal tem no celular? Às vezes não é nenhum. Às vezes, sei lá, outro dia eu fiz anúncio uma época para um cara de finanças. Pô, eu botava todas as corretoras. Então era o cara que tinha a XP Investimentos no celular. Se o cara não tem XP Investimentos, se o cara tem XP Investimentos no celular, ele investe. E aí eu consigo anunciar para quem tem esse aplicativo no celular. Isso aqui é bizarro. É bizarro. Bizarro, 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 bizarro mesmo. E aí, por último e não menos importante, aliás, é menos importantes, que são os segmentos combinados, que é o nosso 10º público. Mas calma, que antes de eu terminar, eu vou te fazer as recomendações subidas de quais públicos você deve utilizar. Tá? Mas o que são os segmentos combinados? Segmentos combinados, eles estão aqui, ó. Segmentos combinados. Basicamente, segmento combinado é eu misturar todos esses públicos num só. Eu testei muitas vezes isso daqui, mas para mim não funciona tão bem. Tá? Mas aqui você pode combinar tudo. Tudo isso que eu te mostrei, você pode combinar esses públicos de 1000 maneiras diferentes. Você cria aqui os seus segmentos combinados. Não é o primeiro lugar que eu começaria testando. Isso aqui seria uma das últimas coisas que eu testaria. Agora, quais são as recomendações subidas? Primeiro, campanhas da rede de pesquisa que vão aparecer no Google vão ser sempre com palavras-chave. Essa é a sua segmentação lá. Só isso. E aí tem a missão número 1. Monte uma excelente lista de palavras-chave. Monta uma excelente lista de palavras-chave. Isso aqui vai fazer muita diferença para você. 2.
Campanhas para negócios locais no YouTube sempre devem testar anunciar somente para o local. Então testa anunciar somente para a cidade, somente para o bairro. Não fique enfiando um monte de segmentação. Mas ainda assim, eu te daria uma missão número 2. Monte uma excelente lista de canais e vídeos em que você gostaria de anunciar. 3. Campanhas de conversão no YouTube sempre devem anunciar, quando eu quero fazer campanha que vai vender no YouTube, que é o que a gente mais vai utilizar, a gente sempre vai anunciar para pessoas que já visitaram seu site, mas não converteram. A gente vai focar em públicos-alvo no mercado e eventos importantes. Tá? Então, públicos-alvo no mercado e eventos importantes tendem, é uma tendência, não é certeza, tendem a performar melhor do que os públicos de afinidade. Tá? Eles tendem a performar melhor do que os públicos de afinidade. Vou até colocar a afinidade aqui de vermelhinho e o no mercado e o eventos importantes vou deixar ele verde. E aí procure não colocar mais do que 4 segmentações por grupo de anúncio. Então eu tenho um grupo de anúncio, tenta não exagerar e colocar muitos públicos em cada grupo de anúncio, porque eu vou ter uma campanha, aí dentro dessa campanha eu vou ter grupo de anúncio 1, grupo de anúncio 2, grupo de anúncio 3. E aí cada grupo de anúncio, às vezes a pessoa faz assim, ela cria um grupo de anúncio 1 e ela bota todos os públicos de no mercado. Aí ela pega o grupo de anúncio 2, ela bota todos os segmentos personalizados. Normalmente isso daqui vai dar merda, tá? Tenta ter no máximo 4 segmentações por grupo de anúncio. É uma recomendação, tá? Um pouquinho mais avançada. Outra coisa, sempre anuncie para quem já interagiu com a sua empresa. Principalmente os envolvimentos completos com o seu YouTube, principalmente eles, nos últimos 7, 30 e 540 dias. Eles são os que mais tendem a performar bem dentro da sua conta de anúncios. Segmentos personalizados são o poder. Gente que pesquisou coisa no Google, site dos seus concorrentes e aplicativos. Pô, não tenho nem que explicar o porquê que isso daqui é muito bom. Dica número 4, para as campanhas de display. Foque 100% da sua energia em anunciar para quem já interagiu com você. Não anuncia para quem não te conhece. Só anuncia na campanha de display, que é a campanha que vai aparecer aqui nos sites parceiros. Só anuncia na rede de display para quem já interagiu com você. Se a empresa não interagiu com você, é perda de tempo, é jogar dinheiro fora em 90% dos casos. E 5, nunca deixe de passar uma semana sem testar, anunciar para um novo tipo de segmentação. As segmentações do Google Ads são infinitas. No joguinho do tráfego, ganha quem testa mais. Você tem que testar, bota para rodar, não deu ruim. Aliás, deu ruim, pausa. Tenta outra, deu ruim, pausa, tenta outra, deu ruim, pausa, tenta outra, deu ruim, pausa, tenta outra, tenta outra, até dar certo, tá? Agora, meu povo, já falei pra vocês aqui a palavra-chave da aula de hoje. Deixa eu só ver se meu time pegou a palavra-chave. Já pegaram a palavra-chave? Pra que serve a palavra-chave que eu te falei no meio deste conteúdo de hoje? Ela serve para o seguinte, deixa eu atualizar minha tela aqui, que eu não tô conseguindo ver o chat. Deu. Você tá vendo este vídeo aqui. Deixa eu pegar o vídeo que você tá vendo aqui. Não, esse aqui é o meu canal novo, que você deve lá assistir todos os vídeos e maratonar todos eles até o final do dia de hoje. Você tá vendo essa aula ao vivo aqui. Nessa aula ao vivo que você tá vendo, tem um link na descrição, que é a nossa lista de presença. Você vai abrir aqui a nossa lista de presença. Vai abrir este link aqui. Você vai preencher aqui o seu nome, o seu e-mail, e você vai escolher a palavra-chave da aula, que é uma dessas daqui. E eu não vou dizer qual que é agora, porque eu já falei no meio da aula. Eu falei em voz alta mais de uma vez. Se você não sabe, assiste a aula. Aí você vai colocar isso daqui. Por que você deveria fazer isso? Por 2 motivos. Porque uma vez por mês, acho que até a próxima vez é semana que vem, uma vez por mês, a gente faz um sorteio. E os sorteios, eles têm vários prêmios, que varia desde uma caneca do Subido,
até um computador, uma mesa que sobe e desce, um ingresso para você ter a sua vaga na comunidade Sobral de Tráfego, um segundo monitor, uma cadeira presidente, um ingresso VIP do Subido ao Vivo, um mouse, um microfone. Tem tudo que é prêmio. Só que para você ganhar prêmios melhores, você tem que assistir mais lives. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é porque uma vez que você assistir um número X de lives, mais de 30, a gente manda para você um e-mail com um processo seletivo para você trabalhar com a gente. Porque eu valorizo as pessoas que estão aqui assistindo e consumindo os conteúdos de terça-feira, as pessoas que estão aqui estudando. E acreditem, eu valorizo muito. Teve gente que eu contratei só porque eu sei que elas estão sempre aqui, estão sempre no chat, estão sempre participando, estão sempre consumindo os conteúdos. Eu gosto de gente que se coloca na posição de aprendiz. Eu sou um eterno aprendiz, falei isso para você. Eu valorizo muito a pessoa que tem a mentalidade de, ser um executor, é claro, porque só estudar não vai te levar longe, mas só estudar não te leva longe. Você tem que executar o que você aprende, mas você não pode parar de estudar também. Então vai lá, preencha a palavra-chave que já foi falada aqui durante a aula, o link tá na descrição e na próxima terça-feira, 3 horas da tarde, a gente se vê em mais uma aula ao vivo, onde a gente vai explorar na próxima terça-feira as segmentações dentro do Meta Ads. E digo mais, vamos colocar na descrição deste vídeo um link para você baixar o material PDF dessa aula, com tudo aquilo que eu escrevi no meu bloco de notas. Normalmente a gente não faz isso, mas eu tô bonzinho. Como essa aula aqui foi gravada perto do início do ano, né? Final, Natal, essas coisas. Eu tô no meu espírito natalino aqui. Eu vou deixar na descrição. O meu time vai colocar até amanhã. Essa live está sendo transmitida dia 26 de dezembro, final do ano. Mas até amanhã, 27 de dezembro, tá na descrição deste vídeo o material PDF da aula para você baixar o material com tudo aquilo que eu falei aqui, tudo que eu digitei aqui no meu bloquinho de notas. Fechou? Meu povo, tamo junto. Um forte abraço. Qual a palavra-chave? Ah, caminho do músico. Você não estava prestando atenção no meio da aula, então. É isso. Não vou dizer, contei no meio da aula. Você tem que assistir o conteúdo, meu querido. Você tem que assistir o conteúdo. Se vira. Não adianta só pegar a palavra-chave não, meu velho. Tem que assistir as aulas. É assim que você vai ficar, é assim que você vai se dar bem na vida. Não é preenchendo lista de chamada todo dia só pela presença. Não, aqui não tem. Eu vou fazer as pessoas que estavam chegando. Tem gente que chegava só no final da aula para fazer lista de presença. Parece aluno de faculdade trouxa. Não quero gente trouxa ganhando prêmio. Eu quero gente que tá consumindo os conteúdos aqui, tá com faca na caveira. Fechou? Meu povo, tamo junto. Um forte abraço e até a próxima terça-feira, às 3 horas da tarde. Beijo de subido em vocês, é nóis. Obrigado.